A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Para onde esse rio irá, nós não sabemos, mas é certo que nós remaremos juntos. Vem com a gente pro lado a lado. Se não tivesse mudado, meu casamento ele já teria acabado. E o seu? Casal, a música de hoje é A Vida é um Rio, de Rafa Torres. Essa música, eu vou já soltar alguns trechos dela aqui. A Vida é um Rio, de Rafa Torres. E hoje eu estou muito influenciado mesmo, por duas coisas. Primeiro que hoje é dia 7 de maio, o dia que eu estou gravando, e é véspera do dia 8 de maio, que é meu aniversário. Então amanhã, você está assistindo esse vídeo qualquer outro dia, mas amanhã eu estou fazendo 50 anos. Então a vida é um rio, está mexendo comigo, sabe? Mas tem uma outra coisa que também está mexendo comigo e que está nesse vídeo. Mudança. Mudar. Comecei falando que se eu não tivesse mudado, o meu casamento teria acabado. Como é que é isso para você? Como é que é isso na sua história? Essa semana nós mudamos. Mudamos de casa, mudamos de apartamento. Mas foi uma mudança que nós já temos pensado nela já há alguns anos, mas estava nos faltando condição, energia. Estávamos, de certa forma, um pouco acomodados com onde estávamos, porque estávamos nesse mesmo apartamento há 13 anos, e um apartamento onde foi a infância dos meninos, não queríamos sair dali, não queríamos mudar. Um lado não queria, por outro lado tinha uma necessidade de mudança. Entende esse conflito? Você vê a necessidade de mudança, mas você tem um certo apego ao conforto daquilo que está sendo vivido, há uma certa acomodação também. Vamos para a música? A música diz o seguinte, ela começa dizendo que a vida é um rio. A vida é um rio. E eu amo essa ideia da vida como um rio, porque, e aí tem a ver com meus 50 anos, né? A vida é um rio, e o rio ele está sempre mudando, ele está sempre em movimento, ele está sempre mudando. A margem do rio sempre muda. Se você navega no rio, você vai sempre vendo cenas diferentes, você vai vendo contextos diferentes. Tem hora que o rio está mais largo, tem hora que o rio está mais estreito, tem hora que a água está mais calma, tem hora que a água está mais agitada. A vida é um rio. Mas aí ele fala, na continuação da música, estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Remaremos juntos. Para onde esse rio? Para onde vai esse rio? Não sabemos. Mas remaremos juntos. A vida é um rio, um casamento é um rio. Casamento também é vida. E tem hora que a vida tá, sabe, com margem bem larga, tem hora que tá estreitinho, tem hora que tá tranquilo, tem hora que tá agitado. O cenário vai mudando, as coisas vão mudando. A vida é assim. As coisas mudam. Mas o ponto que eu quero chegar hoje aqui, trazer isso de uma forma bem direta para você, já não sendo tão direto, é que tem a ver com o refrão da música. Quando ele diz o seguinte, ele fala, legal, quis colocar ele. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e agir mais. Não seremos os mesmos. Se a gente falar menos e agir mais. Mudar é mais do que necessário, mudar é condição de vida. A gente muda desde o dia que a gente nasceu. A gente está mudando, a gente está se desenvolvendo, a gente está sendo transformado, modificado no nosso desenvolvimento, modificado nas nossas relações, modificado em tudo. E o casamento precisa disso. O casamento precisa dessa mudança. A gente precisa que as pessoas envolvidas nessa relação mudem. Quando a gente vai para a Bíblia é um conceito muito forte na Bíblia sobre mudar. Olha o que diz em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, e com 50 anos você percebe já fortes indícios de desgastes, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Mudar sempre. Mudar sempre. Filipenses vai falar, Paulo vai dizer, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo.
Não que eu tenha obtido, mas eu estou prosseguindo para alcançar. Em 2 Coríntios, ele vai dizer: assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados. O conceito bíblico é de que nós estamos sendo transformados, que nós estamos mudando. Quando eu disse no começo que meu casamento não estaria mais casado se eu não tivesse mudado, porque se eu fosse o mesmo Ildebrando de 2000, quando nós casamos, eu não teria condição de suportar ou de enfrentar os desafios e as batalhas que nós vivemos hoje. Eu tive que mudar para enfrentar as dificuldades que a gente enfrentou como casal. Eu tive que mudar para aprender a me relacionar, sabe, com uma mulher fantástica, mas que eu precisava aprender a lidar com ela, e ela precisava aprender a lidar comigo. Eu precisei aprender a ser pai de criança, e logo que eu aprendi a ser pai de criança, essas crianças deixaram de ser criança. Eu tive que aprender a ser pai de um adolescente, os meninos estão deixando de ser adolescentes, estão adultos, e os desafios da vida adulta são enormes. No nosso casamento, tem uma hora que os meninos vão sair de casa, a gente agora está indo para um outro lugar, para um apartamento que dá para a gente uma outra dinâmica familiar, em termos de rotina, de tudo. Mudar é mais do que ser algo muito bom. Mudar é necessário. Como a Aninha mudou, como eu mudei. E esse é não vou dizer segredo, mas um dos grandes motivos de nós estarmos bem, é porque nós mudamos. Como é difícil estar casado com uma pessoa, sabe, que não muda, que não evolui. Homens, a gente tem um delay na nossa maturidade, sabe, de compreender algumas coisas, que a gente precisa colocar isso sério diante de Deus na nossa caminhada. A mulher parece que amadurece mais cedo, na quinta série a gente nota isso, né? As mulheres já estão na quinta série ali, agindo como adultos, e a gente está na quinta série. E essa quinta série é um negócio muito forte na vida da gente como homem, porque continua. Se for só brincadeira, beleza, mas tem coisa da quinta série que não dá. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Tem uma piada que eu até pensei muito se eu ia falar ela aqui, porque ela pode ser mal interpretada. Mas diz que, porque é uma frasezinha como se fosse, não é piada, mas uma frasezinha como se fosse uma verdade absoluta, e eu tenho muito cuidado com isso. Mas dizendo que a mulher sempre casa com o homem esperando que ele mude, que ele melhore. E o homem sempre casa com a mulher esperando que ela nunca mude. E aí o que acontece na vida? Né? A mulher espera que ele mude, e ele não muda, ele continua ali a mesma coisa. E o homem esperava que a mulher nunca mudasse, a mulher vai e muda. Muda. Eu não gosto disso porque parece que coloca o homem também como aquele ser inferior, no sentido de ser patético, de ser imaturo. Mas nós plantamos um pouco essa imagem, né? É hora da gente reverter isso, reverter esse entendimento, sabe? De que nós mudamos sim, de que a gente era menino. Quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, mas logo que eu deixei de ser menino, eu deixei para trás as coisas de menino. E a mesma coisa, eu era mulher, eu era menina, eu andava como menina, eu pensava como menina, eu raciocinava como menina, mas logo que eu me tornei mulher, eu deixei para trás as coisas de mulher. Nós precisamos mudar. E aí não é só sobre homens e sobre mulheres. As mulheres, nesse contexto, quando eu disse que a mulher muda, é porque a mulher deixa de aceitar algumas coisas que ela aceitava antes. E o homem continua ali a mesma coisa, mesma coisa. Na prática, isso não é tão verdade. Porque eu vejo muitos homens que mudaram muito, muitas mulheres que não mudaram. Eu vejo muitas mulheres que mudaram e homens que não mudaram. E de que em um dos dois sempre cansa porque vê o outro parado, vê o outro sem mudar, sem aprender novas coisas, sem aprender a lidar com as situações de uma forma diferente. Amadurecer, mudar, abandonar velhos hábitos, sabe, mudar traços do nosso comportamento, do nosso temperamento. Mas eu sou assim, nunca muda, vai ser sempre assim. Vai ser sempre explosivo, vai ser sempre arrogante, vai estar sempre se vitimizando, vai estar sempre colocando as coisas. A gente precisa mudar. Mudar faz parte da vida e mudar faz parte da caminhada com Cristo. Caminhar com Cristo é mudar diariamente. Estamos sendo transformados. Nós mudamos essa semana. Mudamos. Estamos aprendendo a viver de uma outra forma, num outro contexto, num outro ambiente. Como disse meu terapeuta, em outro palco, em outro locus. Existe uma casa agora que tem um outro significado psicológico para todos nós. Uma mudança que está fazendo muito bem para a gente.
Eu não estou falando simplesmente de mudar de lugar, mas mudar o lugar que ocupamos, a maneira como nós ocupamos os lugares que nós atuamos nas nossas relações. Deus abençoe cada um de nós. O vídeo de hoje talvez seja um convite a mudar, a amadurecer, a deixar para trás as coisas de menino, as coisas de menina e viver de uma forma diferente. Porque mudar faz parte da vida e não mudar, ficar estático, sem evoluir, sem acrescentar novas habilidades, sem abandonar situações e temperamentos e costumes e hábitos que são nocivos, que machucam, é ver o casamento indo para o fim. A gente precisa mudar sempre. Eu e a Aninha estamos aí com 26 anos de casado, estou fazendo 50 anos amanhã, e quanta coisa eu preciso mudar. Quanta coisa eu ainda vou precisar mudar. Eu vejo meus pais e vejo que eles estão precisando mudar muito ainda. Porque é um novo contexto que se apresenta para eles e meu pai precisa se adaptar, precisa mudar. Nós precisamos mudar e eu vejo eles mudando. Porque chega na terceira idade, chega como idoso, precisa mudar de novo. A gente nunca vai parar de mudar. A gente precisa mudar. Não mudar é que é um problema. Alguém rígido, sabe, que continua sendo sempre agindo, sempre do mesmo jeito, com as mesmas regras, com os mesmos argumentos. Nós mudamos. E precisamos mudar. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu casamento. E vamos mudar lado a lado. Como diz na música, remaremos juntos. A vida é um rio. Estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Deus abençoe.